Você não precisa ser uma coisa só. Hello, eu sou a Esther, diante do próximo capítulo, principalmente lá nas redes vizinhas. Eu percebi que eu comecei a postar aqui nesse canal do YouTube porque me pediam muito lá nas redes vizinhas, mas que em momento nenhum eu fiz um vídeo de fato me apresentando, falando um pouco sobre mim e sobre qual é o objetivo desse lugar aconchegante especial que a gente tá tentando criar aqui. Basicamente, meu nome é Esther, eu tenho 25 anos, e no final do ano passado, eu decidi que eu ia começar a movimentar algumas coisas que eu sonhava em fazer ou em ter quando eu era só uma adolescente. E muitas dessas coisas, de fato, estão acontecendo esse ano, e eu acho que eu nunca estive tão alinhada com a minha eu de 14 anos e tão alinhada com as coisas que eu sempre sonhei, tá? E uma dessas coisas era, de fato, começar a criar conteúdo pra internet de algumas coisas, mas principalmente conteúdo literário, porque, eu sou completamente apaixonada por livros, por leitura, por tudo que o envolve, tanto dentro dos livros, quanto por trás dos livros, quanto ao redor dos livros, e é disso tudo que eu queria muito falar. E, consequentemente, eu leio muito, eu sou uma escritora publicada, acabei de lançar o meu primeiro romance com um mistério, e muitos virão ainda. Eu sempre amei falar, e sempre falei muito, entendeu? Bom, sempre foi um problema para as pessoas de fora, mas agora eu não vejo mais como um problema, né? Eu me vejo como uma comunicadora. E como eu sempre amei fazer e falar sobre o que eu estava fazendo, eu decidi vir pra cá. Primeiramente fui para as outras redes sociais, né? Comecei por lá. Eu já tive um canal no YouTube quando eu tinha meus 13, 14 anos, exatamente como esse, né? Mas nas antigas não era assim, a gente não tinha esse boom do BookTok, mas a gente já existiam inúmeros canais de YouTube, inúmeras meninas e meninos falando sobre livros aqui. Eu, inclusive, seguia vários, tá? Então isso não é uma coisa que acontece hoje, uma coisa performática e etc, que o mundo da internet inventou agora, inclusive quero fazer um vídeo falando sobre isso. E aí eu, com 13, 14 anos, fui na minha primeira Bienal de São Paulo e decidi criar um canalzinho no YouTube que era bem furreba, mas que eu fazia resenhas e indicava livros. Logicamente, ali naquele mesmo ano eu parei com isso, porque eu achava que, né, não ia virar nada, e acabei abandonando. E esse ano eu decidi que, como eu disse, eu seguiria os meus sonhos abandonados de quando eu tinha 14, 15 anos, e é o que eu estou fazendo nesse canal. Então, este canal tem esse objetivo: falar sobre livros, cultura, arte, escrita criativa, comunicação, papelaria e etc. E o que eu queria falar sobre criar oportunidades e de que você não precisa ser uma coisa só ou uma pessoa só, também tem relação com isso. Vou usar alguns exemplos da minha vida onde eu criei as minhas oportunidades para que vocês entendam o que eu quero dizer e coloquem isso em prática na vida de vocês. Um dos meus outros sonhos de quando eu era adolescente, que eu passei anos e anos da minha vida até os meus 17, 18, até eu ter feito todos os vestibulares possíveis, de todas as faculdades possíveis, era ser uma jornalista. Eu sempre amei escrever, sempre, 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 desde que eu me conheço por gente, amo ler e escrever. E eu escrevia muito poesias, crônicas, contos, ensaios, e eu achava que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu queria escrever, e na minha cabeça de adolescente, ser escritora era muito um sonho, assim, inviável, né? Tipo, quem consegue viver de escrever livros? Na minha cabeça era meio assim, não vou conseguir ter dinheiro, tinha aquela pressão total, né, de você ter que descobrir a sua profissão, descobrir o que você quer fazer pro resto da vida e que isso tem que dar dinheiro, porque você vai precisar e etc, etc. E a pressão do que as pessoas esperam de você. Então eu pensei, bom, escritora não vai ser o caminho pra mim. Então, ser jornalista é onde eu posso ler, escrever e falar muito. Então, é isso. Fiquei anos da minha vida, como eu disse, batendo na tecla desse sonho. Só que junto com isso, eu também sempre fui uma pessoa muito briguenta, assim, sabe? Eu sempre falei muito, sempre fui muito da área das políticas, das ciências sociais, sempre fui muito militante quando eu era adolescente, gostava de participar de todos os movimentos sociais, de todas as pessoas que estavam falando e gritando na face da terra, sabe, assim? E achava que era assim que a gente resolveria problemas. Até que não passei em nenhum vestibular que eu queria, não passei em nenhuma das universidades que eu queria. E aí, nos 45 do segundo tempo, depois de tudo ter dado errado, a minha mãe foi conselheira tutelar uma vida inteira e ela já conhecia, assim, o mundo da assistência social. E aí ela me falou disso, sobre esse mundo, e eu fui pesquisar, fui entender e perceber que sim, esse era um caminho pra mim, não só um caminho, como talvez até um propósito. E aí algumas coisas começaram
começaram a se alinhar na minha cabeça, algumas vontades, alguns desejos, e eu fui pra faculdade de serviço social, me apaixonei completamente, entendi que esse era realmente o propósito da minha vida, me formei, trabalhei os últimos 3 anos nessa área e sou completamente apaixonada por ela. Mas, do ano passado pra cá, como eu disse, comecei a entender que eu não preciso ser uma coisa só. O meu propósito, o meu dom de vida não precisa ser o meu único foco. Não precisa ser a única coisa que eu faço pro resto da minha vida, entende? Essa não é uma obrigação. Quem que tá te obrigando a fazer exatamente isso dessa forma, entendeu? E aí eu não só comecei a, de fato, criar conteúdo pra internet, ler mais, falar sobre livro, fazer algo que eu amo e que eu não abandonei por falta de vontade, mas por falta de decisão de criar as minhas próprias oportunidades, como comecei a minha faculdade de jornalismo, ou seja, a minha segunda graduação, eu também tenho uma especialização na área da assistência, mas comecei a minha segunda graduação, mesmo com medo, mesmo com os desafios que mais 4 anos de uma faculdade poderia fazer no auge dos seus 25 anos, eu simplesmente pulei na bala dessa ideia e é a melhor coisa que eu tô fazendo, sendo muito gostoso, uma experiência deliciosa. Outra coisa que eu acho que é o meu maior sonho da vida inteira sempre foi, era escrever um livro e, de preferência, publicá-lo, tudo bom? Esse ano, como está sendo o meu ano de seguir os meus sonhos abandonados, eu decidi que eu também, na verdade, eu não decidi. Esse sonho era algo que eu achava, verdadeiramente achava que um dia, magicamente, ia vir uma ideia na minha cabeça e que eu ia pensar nessa ideia e magicamente tudo ia acontecer e eu ia escrever um livro. E não é exatamente assim que a inspiração e que a constância para uma escritora funciona. Posso até dizer que a ideia principal da espinha dorsal do livro até veio magicamente, mas ela veio depois que comecei a me tornar uma comunicadora, uma criadora de conteúdo e depois que eu comecei a minha faculdade de jornalismo. Então, olha para você ver como uma oportunidade pode levar a outra. E aí uma ideia X veio na minha cabeça, e aí, que é algo que eu também vou falar com mais detalhes em vlogs de escrita e processos de escrita que eu vou fazer aqui com vocês, porque eu já estou no processo de escrita do meu segundo livro, acabei de lançar o primeiro, já tô no processo de escrita do segundo, porque a vida é assim, uma vez que a inspiração na arte chega, ela chega, meus amores. A ideia em si veio meio magicamente, mas eu fui pesquisar, procurar, sentei pra colocar os meus rascunhos e as minhas ideias no papel, e fui realmente fazer, participar do processo, me entregar ao processo de escrita como ele é, e aí sim o livro de fato aconteceu. Mas quando eu terminei de escrever o livro, a gente sempre fica nessa, pelo menos os escritores aí de plantão sempre fica nessa, tá, beleza, e agora, né, como que eu vou fazer? Para todos os escritores independentes, a gente sempre tem 2 opções, ou a gente faz literalmente de forma independente, a gente vai atrás de investir e de arcar com todos os custos que é se publicar um livro, que não são poucos, tá? Ou a gente fica esperando a oportunidade de uma editora aceitar o nosso manuscrito ou nos encontrar, querer publicar o nosso livro de forma tradicional, e aí a gente não gasta nada, mas a gente também não fica com todo o retorno, certo? Essas são as 2 opções. E quando eu digo que eu decidi criar as minhas oportunidades, é disso que eu estou falando. Eu tinha o dinheiro para investir completamente nessa loucura que é publicar um livro de forma independente? Eu não tinha, gente. Sou uma pessoa muito pé no chão, sempre fui, principalmente com relação a dinheiro. Sou meio mão de vaca, tenho mão de vaca não, mas eu tenho medo de gastar o meu dinheiro. Eu tenho medo, eu gosto da segurança, eu gosto de estar no controle, e eu não sou muito de fazer loucuras e depois amanhã Ministério do Futuro ver como que ela vai fazer para pagar. Mas o livro, ele era realmente um sonho, e eu fui de fato, né, estudar as formas pelas quais eu poderia fazer isso, mas foi meio que uma loucura, porque eu não tinha como pagar esse livro. Mas depois de muito estudar e ouvir os conselhos da minha família, a ideia foi basicamente a seguinte: eu pago esse investimento, meto lá 1000 parcelas, porque bem parceladinho a gente compra até o sol. E aí, como eu já estava criando conteúdo há algum tempo, já tinha construído uma comunidade, mesmo que sem milhares de seguidores, porque eu não tenho, tá, gente? Eu sou uma mini micro criadora de conteúdo. Mas, como eu tô muito perto dessa comunidade que eu criei, foi algo muito especial. É uma comunidade muito especial, muito engajada, muito participativa. E todos eles me prometeram que leriam até a minha lista de supermercado. Pensando nisso, ainda uma loucura, porque a gente, por mais que eles prometam, eu não tinha essa certeza, essa garantia. Eu fui, parcelei em 1000 vezes. O plano era, quando eu vender esses livros, eu uso todo o dinheiro que eu vender para pagar esse custo, antecipar essas parcelas e fica tudo bem. Como de primeira mão
Meu objetivo não era o lucro, eu só queria ter o meu livro nas minhas mãos e eu queria que todo mundo tivesse acesso aos meus livros, eu precisava começar de algum lugar, né? As pessoas precisavam conhecer o meu nome como autora, conhecer as minhas histórias, conhecer a minha escrita, conhecer o que eu tenho pra proporcionar e oferecer pro mundo, pra depois isso crescer e se transformar em algo maior, certo? Então a gente tem que começar de algum lugar. Então eu fui e criei a minha própria oportunidade. E ela se transformou em literalmente um livro lindo, especial, que tá a coisa mais linda e todo mundo que tá lendo, sem brincadeira e modéstia à parte, tá falando muito bem sobre esse romance com mistério corporativo. Estender no meu livro nesse vídeo, porque eu vou fazer um especificamente falando sobre ele, sobre as características, a sinopse, o que esperar, vou apresentar pra vocês os personagens, a história e tudo mais. Meu romance Procure a Verdade em Meus Olhos virou uma realidade dessa forma. É claro que assim, as coisas elas podem acontecer, certo? Uma editora pode me encontrar, eu posso construir a minha carreira que eu tanto quero como escritora de uma forma tradicional, né? Mas elas podem simplesmente acontecer e eu verdadeiramente acredito que elas vão. Mas eu não fiquei esperando por elas. Eu fui e fiz do meu jeito, fiz com as coisas que eu tinha naquele momento e eu estou muito feliz e satisfeita com o resultado que ela teve, tá? Um outro exemplo legal com relação a isso é que, eu já disse, sempre sonhei em fazer jornalismo e agora eu estou fazendo, mas eu tô, tipo assim, no primeiro semestre da faculdade, certo? E quando eu era adolescente, não só ser jornalista, mas eu tinha o sonho de trabalhar, escrever colunas pra revistas, pra jornais, principalmente, assim, ó, físicos, né? E é lógico que hoje em dia isso existe, mas não é mas não é dessa forma, né? Hoje em dia tá tudo no digital. Sonhei em trabalhar pro New York Times, sabe? Coisas de adolescente. E aí, esse ano também, ao invés de eu ficar esperando eu me formar daqui 3 anos, ou ao invés de eu ficar esperando a oportunidade certa me encontrar, uma revista aleatória me encontrar pra me oferecer que eu escreva uma coluna pra aquela revista, eu fui atrás da minha oportunidade. Pelo menos a primeira, pelo menos começando, tendo da onde começar, entendeu? Fui e criei a minha própria revista independente, jornal independente digital, falar sobre cultura, sobre arte, pra escrever minhas colunas, pra escrever minhas matérias, minhas reportagens, para escrever minhas crônicas, meus ensaios, para colocar fotografias, indicar livros, filmes, músicas, sabe assim? E eu tô construindo ela agora, ela vai se chamar Página Ímpar. Tô muito também feliz e satisfeita com o que ela tá se transformando, pretendo divulgar e mostrar ela pro mundo logo logo. Entendem aonde eu tô querendo chegar e o que eu quero dizer? Você não precisa ser uma coisa só, você pode ter mais de uma faculdade, mais de um curso, ser mais de uma coisa, ter mais de uma habilidade. O seu dom não precisa ser o seu único foco, o seu propósito, o seu dom não precisa ser o seu único foco. Você pode fazer outras coisas também. Você pode, inclusive, fazer o que você sonha, fazer coisas que te fazem se sentir vivas e felizes e completas, e ainda assim ter um trabalho que te dá mais dinheiro, ter um trabalho que seja mais viável financeiramente, sabe? Você pode, inclusive, ser feliz fazendo várias coisas diferentes. Você pode, principalmente, não importa a sua idade, a sua realidade, voltar com os sonhos que você deixou abandonados quando você era uma adolescente, ou quando você era uma criança, ou até há pouco tempo atrás. Você pode começar da onde você tá, com as coisas que você tem, com os recursos e as oportunidades que você tem nesse momento. Você só precisa, de alguma forma, de acordo com a sua realidade, criar as suas próprias oportunidades. Não ficar necessariamente esperando que elas te encontrem. E, logicamente, né, a constância, a disciplina, a disposição, a força de vontade faz parte de tudo isso, né? Aquela velha história, aquela velha frase clichê: os seus sonhos merecem a sua disciplina. Então, isso é um pouco de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu faço. Tô muito feliz e realizada em não precisar ser uma coisa só. Não precisar fazer uma coisa só. Sem medo de parecer performático, sem medo de parecer que você tá indo pra vários caminhos diferentes, então você claramente deve estar perdido. Muito pelo contrário. É isso, eu pretendo trazer outras conversas como essa pra cá, e pretendo trazer processo de escrita, vlog de escrita sobre o meu segundo livro agora, trazer mais coisas pra vocês conhecerem melhor o meu primeiro livro, que inclusive está disponível em e-book na Amazon por um preço bem acessível e gratuitamente pelo Kindle Unlimited. Corre lá, baixa e lê. E eu tenho sobrando ainda 40 exemplares, né, que eu fiz de forma independente do físico. Então, se você quiser garantir também tudo isso, você consegue pelas bios das minhas outras redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. Então, me sigam lá também, me acompanhem por lá também, porque lá as coisas são mais detalhadas e atualizadas em tempo real. Tento trazer principalmente mais conteúdos literários, como resenhas, indicações, unboxing, dicas, vlogs e etc. Comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal. Espero muito que, assim como nas outras redes, esse canal seja um lugar de aconchego e de afeto para você.